Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina, continuando falando sobre os tributos que são aplicados à logística, tributos relacionados ao consumo, tá? Tanto de serviços como de mercadoria. Hoje a gente traz o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? O chamado ICMS. Lembrando que quando a gente fala Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Circulação de mercadoria e prestação de serviço, nós estamos tratando dos serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, tá? Não são todos os serviços, afinal de contas, nós temos o Imposto sobre Serviço, que é o ISS, que toma conta dos serviços e é um tributo de esfera municipal, tá? Então, é importante a gente destacar que essa operação do ICMS, essa cobrança do ICMS, ela ocorre sobre a circulação das mercadorias, mas também sobre as prestações de serviços dessas categorias, como transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, tá bom? Apenas esses serviços. A, o ato da Constituição Federal, né, a atual Constituição Federal, ela define o Estado e o Distrito Federal as competências para regulamentar o ICMS. Então, cada estado, né, brasileiro, ele tem a sua própria regulamentação para esse imposto. Então, é o imposto estadual, aquele que tem também a maior arrecadação e que traz assim, né, quantidade de maior quantidade de recursos para os seus estados, tá? Quando a gente vem falar de fato gerador, a gente vem falar sobre o motivo pelo qual nós pagamos ICMS, quais são as situações em que pagamos ICMS. Então, o fato gerador, como o nome diz, é a circulação da mercadoria ou a prestação de serviços, ou, né, a prestação de serviços interestadual, intermunicipal, transporte ou de comunicação, tá? Ainda que esses serviços sejam iniciados no exterior, tá bom? Então, aqui a gente sintetiza esses exemplos, tá? Então, quando a gente fala de mercadoria, a gente está falando de saída de mercadoria, tá? Então, toda vez que houver transação de mercadoria, venda de mercadoria, a qualquer título, estabelecimento do contribuinte, comercial, industrial ou produtor, haverá incidência de ICMS. Então, se a indústria vende para o distribuidor, há ICMS. Se o distribuidor vende para o comércio, há ICMS. Se o comércio distribui, né, e vende para o seu consumidor final, também há ICMS. Então, esse imposto sobre circulação de mercadoria acontece ao longo da cadeia da produção dos produtos, da revenda, na verdade, da venda dos produtos. Cai também esse ICMS, também incide sobre a prestação de serviços, aqueles serviços que a gente já falou, que é o de transporte interestadual ou intermunicipal, e serviços de comunicação e telecomunicação. Então, todos os serviços estão sob a guarda do ISS, que é o Imposto Municipal, exceto esses mencionados aqui, tá? Outro ponto é a entrada de mercadoria importada, tá? Então, quando houver mercadoria vindo de um país para dentro do Brasil, tá? Haverá a cobrança de ICMS na chegada desse produto no país, tá? Lembrando sempre, como a gente falou nos outros casos, que esse ICMS ele vai ser baseado no valor do produto aqui na moeda brasileira, né? Que é o chamado valor aduaneiro. E também o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendido na competência tributária dos municípios, tá? Então a gente falou de ISS e a gente viu que tem alguns serviços que ele exige a vinculação de alguns produtos, mas mesmo assim se configura como serviço, tá? Mas existem produtos que têm essa separação muito clara do serviço entre o produto. E a gente falou de um exemplo muito clássico que é a troca de óleo, né? Você tem o serviço da manutenção da troca do óleo, do mecânico, que é uma prestação de serviço, e você tem o óleo, que é o produto, que é um produto, e, consequentemente, ele sofre ICMS, tá? Então, o serviço da manutenção da troca do óleo, ISS. Produto em si, que é o óleo, ICMS, tá? Então, quando houver fornecimento de mercadorias com prestação de serviços que não for compreendida no ISS, a legislação do ISS tem essa descrição do que é considerado serviço, né? Porque são produtos que são muito vinculados à prestação de serviços e, por vezes, de relação financeira baixa, eles são tratados como ISS.
quando ou não houver essa junção, haverá essa separação e, consequentemente, vai pagar ICMS. Então, em síntese, gente, a gente tem ICMS sobre circulação das mercadorias, seja ela nacional ou mercadorias que venham de um país para dentro do Brasil, que são as importadas, e as prestações de serviços de natureza de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação e de telecomunicação, tá? Então, o ICMS, ele transaciona geralmente sobre as mercadorias, é a sua maior receita nas mercadorias, e essa rodada de mercadorias dentre estados, gera a incidência desse ICMS. Quanto à alíquota, tá? A alíquota, ela vai ser diferente entre estados, ela vai ser diferenciada entre estados. Há uma variação dessa alíquota, tá? Então, a gente sempre vai ficar atento entre o estado de origem, ou seja, de onde a mercadoria está saindo, e o destino em questão, ou seja, para onde a mercadoria está indo, tá? Então, a gente vai ter as alíquotas entre estados, que é quando a mercadoria ela sai de uma origem, como Alagoas, e vai para um destino como Pernambuco, estados diferentes, e a gente vai ter a alíquota interna, né? Quando a venda do produto ela é feita por uma empresa dentro do próprio estado, tá? Ou o consumidor final ele está dentro do próprio estado. Embora haja porcentagens diferentes, que variam de acordo com o item, cada estado tem uma geral. Então, o que é que a gente quer dizer aqui? Que vou mostrar para vocês uma tabela aqui, algumas tabelas mais à frente, para a gente entender melhor. Mas, via de regra, a gente tem a alíquota entre estados, elas são definidas na tabela que eu vou mostrar a vocês mais à frente. E a gente também tem a alíquota interna, que é a alíquota do próprio estado, ou seja, se eu vender de Maceió para Arapiraca, eu tenho ICMS, desde que a minha empresa for uma empresa industrial, comercial, um distribuidor. Vamos supor que eu sou um distribuidor, eu tenho sim a existência de ICMS no meu produto, tá? E aí, quando essa mercadoria roda dentro do próprio estado, a gente tem as chamadas alíquotas internas, tá bom? E as alíquotas internas, elas podem variar também, de acordo com o quê? Com a legislação vigente no estado, tá? Então, vamos lá. Primeiro item aqui são as alíquotas entre estados, tá? Essa é as alíquotas praticadas em 2022. Em 2022, a gente tem essas alíquotas. E como é que a gente olha essa tabela, tá? A gente vai olhar do estado de origem, tá? Da origem, sempre da origem, para o destino. Então, se eu dissesse em 2022, qual a alíquota da Bahia para o Maranhão? Então, eu vou pegar aqui a origem, Bahia, destino, Maranhão, 12%, tá bom? Só que agora a gente tem uma nova tabela. A gente tem uma nova tabela. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior para vocês conseguirem enxergar melhor. Essa nova tabela, ela basicamente mudou as alíquotas internas de cada estado, tá? Entre estados não houve uma mudança tão radical, tá? Então vamos lá. Como é que a gente lê essa tabela, gente? Sempre da origem para o destino, tá? Então se eu estou vendendo de Goiânia, de Goiás para Alagoas, eu vou olhar aqui Goiás. Alagoas, 12%, tá? Goiás, Alagoas, 12%. Se a gente dissesse que a operação foi só em Alagoas, é 19. Se eu dissesse que era no Amapá, 20. Se eu dissesse que era na Bahia, 19. Se eu dissesse que era em São Paulo, eu vou olhar sempre aqui a perpendicular. Seria 18, tá? Então, essas são as alíquotas entre estados, olhando da origem para o destino, e as que estão na perpendicular aqui sempre serão as internas, tá? Só que, como eu falei para vocês, cada estado ele tem a sua legislação específica. Então, internamente, eles variam também esses percentuais, tá? Então, via de regra, Alagoas é 19%. Essa é a alíquota comum, a alíquota geral. Mas alguns produtos têm alíquotas específicas, tá? Então, aqui eu trouxe as alíquotas internas do ICMS em Alagoas. Cada estado terão as suas alíquotas internas, tá bom? Mas a gente vai mostrar só a de Alagoas. Quando a gente olha aqui para as alíquotas internas, a gente tem aqui alguns produtos. Por exemplo, arma de fogo é 29%. Eu disse lá anteriormente que Alagoas era 19% pela tabela anterior. Só que essa aqui é a tabela interna. Então, a alíquota é 19%.
exceto os casos que são predefinidos. Então, serviços de telecomunicação, ó, 28%, tá? E aí, pessoal, a gente tem uma coisa aqui que adiciona chamado FECOEP, tá? O FECOEP é um fundo aqui no estado chamado Fundo Estadual de Combate à Erradicação de Pobreza. Esse fundo são recursos que são adquiridos nessas transações das mercadorias, esses 2%, são destinados para esses fundos que são destinados a auxiliar entidades sociais, tá? Então, eu trouxe até aqui no final uma matéria sobre uma, uma entidade dessa atendida, tá? Para a gente ver um pouco. Então, no ano passado, esse ano, na verdade, 2023, houve alterações sobre essas alíquotas internas. Por exemplo, bebidas alcoólicas, fogos de artifício que estão aqui embaixo, embarcações de esporte e recreio, motores, artigos de equipamentos aquáticos, eles passaram de 25% para 27%, tá? O percentual do FECOEP não mudou. Outra, nos demais casos, a alíquota era 17, mais 1% de FECOEP. Hoje é 19 no lugar de 17. E a alíquota geral, que é para os produtos mais essenciais, como cesta básica, medicamentos, material escolar, todos esses itens era a alíquota básica, 17%. Hoje é 19%, tá? Houve alteração. E não tem FECOEP nessa alíquota básica, que é a alíquota mínima da cesta básica, tá? Por quê? Porque o ICMS ele também tem aquele princípio da seletividade, né? Como a gente viu no IPI. Ele busca ter alíquotas mais acessíveis para produtos mais necessários. Os produtos que a gente tem com menor necessidade, ou com menor custo de produção, como é o caso da energia, eles têm alíquotas um pouco maior, certo? Ah, serviços aéreos, ó, 12%, tá? Porque o custo aéreo é alto, então você tem uma alíquota um pouco menor. Quando você vai aqui para a parte das bebidas, né? Que aqui, ó, bebidas alcoólicas, você já tem 25%, né? É, armas de fogo, 29%, então trazem alíquotas maiores, tá? Essa aqui é a legislação que fez a alteração desses percentuais que eu atualizei aqui para vocês, tá bom? Aí vamos lá tentar entender. E aqui é a matéria sobre o FECOEP, tá? Aqui, ó. Recursos do FECOEP possibilita avanço de micro e pequenos negócios em Alagoas, tá? Então, se vocês quiserem entender melhor sobre essa aplicação do FECOEP, digitem aí no buscador FECOEP para entender melhor a aplicação desses recursos, tá? Aqui é o site da Cefaz, que é a Secretaria Estadual, onde tem as informações sobre o fisco estadual, e aqui a gente tem alguns exemplos. Mas deixa eu voltar aqui para a gente entender novamente essa tabela. Então, qual tabela a gente vai usar mais aqui? Essa daqui, tá? Que é a tabela das origens e dos destinos. E essas tabelas aqui são as alíquotas internas em Alagoas, tá? Então, se eu pedisse para vocês calcularem o ICMS do Rio Grande do Norte para Paraíba, vocês iam pegar a origem de onde vem Rio Grande do Norte para Paraíba. Eu vou olhar o destino Paraíba. Aqui, ó. Origem, destino, 12%, tá? Se eu quisesse a alíquota de Santa Catarina para São Paulo, Santa Catarina é a origem. São Paulo, 12%, tá? Origem para destino. Origem para destino. Quando a gente estiver tratando de mercadorias estrangeiras, né, a gente vai ter aplicação de 4%, independentemente do estado, tá? É 4%, salvo as regras de exceção, ok? Então, a gente, entendida essa tabela, sempre a gente vai olhar a origem e o destino. E aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Para o cálculo do ICMS, tá? Então, como é que a gente faz o cálculo do ICMS? Deixa eu tirar aqui. O cálculo do ICMS, ele vai estar baseado no montante da operação, incluindo frete e despesas acessórias que ele venha a ter, tá? Reduzido os descontos. O que é que a gente quer dizer? Que toda vez que eu tiver uma mercadoria, tá? Toda vez que eu tiver ICMS, ele vai incidir sobre o valor da mercadoria, acrescido de frete
acrescido de alguma despesa acessória, que a gente deu o exemplo como seguro, tá? E reduzido os descontos. Essa é a base de cálculo, tá? Então, deixa eu digitar aqui para vocês visualizarem um exemplo. Vamos supor que eu tenha, deixa eu aumentar aqui a fonte. Vamos supor que eu tenho o valor do produto, tá? O valor do produto é R$ 1.000, tá? O valor do produto é R$ 1.000. Esse produto eu paguei para enviar um frete de R$ 50. E junto dessa mercadoria tinha um seguro de R$ 30, tá? E a empresa que está vendendo, né? Eu que quando estou vendendo, eu estou dando um desconto de R$ 10, tá? O que é que isso quer dizer? Qual é a minha base de cálculo? É o valor do produto acrescido todos os itens, reduzido o desconto. Então, eu vou ter aqui o produto. Como é que vai ficar essa soma aqui? Vai ficar o valor do produto, R$ 1.000, mais o frete, que é R$ 50, mais o seguro, menos o desconto, tá? O desconto sempre será abatido. Então, R$ 1.000 mais 50, 1.050. 1.050 mais 30 do seguro, 1.080. Menos 10 de desconto, 1.070. Então, a base de cálculo para eu calcular o ICMS seria, nesse caso aqui, 1.070, tá? Achado essa base de cálculo de 1.070, eu vou ter o valor da base do cálculo e agora eu vou poder achar qual a alíquota que eu vou aplicar sobre esse percentual, sobre esse valor, para achar o ICMS devido, tá? Aí vamos aqui a alguns exemplos. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mostrar a vocês o exemplo que eu tenho aqui. Vejam só. O Souza, tá? O Souza Comércio de Imóveis, LTDA, ele vendeu um sofá por R$ 3.000. Foi dito aqui que a alíquota é de 18%, tá? Então, se ele vendeu um sofá por R$ 3.000 e a alíquota é 18%, né? Eu estou dizendo aqui que ele entregará o sofá na residência do adquirente e não vai cobrar nenhum frete para entregar isso. Então, se o custo da venda foi só R$ 3.000, não tem frete, não tem seguro, não houve desconto, qual é o valor do ICMS? É o valor do produto vezes a alíquota. Qual a alíquota? 18%. Por que 18%? Porque eu disse que é 18% aqui. Se eu não tivesse dito a alíquota, o que é que a gente iria fazer? Nós iríamos olhar de onde está sendo vendido o produto e para onde está indo. E iríamos olhar a tabela aqui de ICMS, certo? Mas nesse exemplo aqui eu dei a alíquota, tá bom? Aí vamos a outro exemplo aqui. Esse exemplo 2, o valor da mercadoria foi R$ 1.000. Então, o valor do produto foi R$ 1.000. O valor do frete foi cobrado da pessoa que está adquirindo, né? Então, o valor do frete foi R$ 1.000. Desculpa, R$ 100, tá? Vamos tirar esse valor do adquirente aqui. O valor do frete foi R$ 100. Então, se eu estou vendendo a mercadoria a R$ 1.000 e eu estou cobrando um frete de R$ 100 da pessoa que está recebendo o produto, eu vou vender para ela a R$ 1.000 e estou repassando um custo de frete de R$ 100, tá? Então, o base de cálculo é o valor do produto e o valor do frete, tá? Por quê? A base de cálculo é o valor do produto e o valor do frete. Porque quem está comprando está pagando o valor do produto mais o frete, tá? Então, para essa pessoa que está comprando, 1.100 é o custo do produto. Então, o valor do meu estoque lá a quem comprar é 1.100. Então, eu pago o ICMS em cima da transação, que é o valor da mercadoria mais os outros itens, que nesse caso a gente teve o frete. Então, a base de cálculo foi 1.100. Qual o valor do ICMS? 7%. Eu também informei aqui que é 7%. Então, 1.100 vezes 7%, R$ 77 é o ICMS que eu tenho a pagar, certo? Esse é o ICMS que eu tenho a pagar. Então, a gente precisa considerar o quê? Se essa operação é interna,
a gente vai usar as alíquotas internas de Alagoas ou do estado que eu estou praticando. Se a operação é entre estados, nós vamos olhar essa tabela aqui, tá? Entre estados. Vamos fazer um exemplo agora, olhando para a nossa tabela entre estados, tá? Então vamos lá. A Cia Sombra do Rio Grande do Sul, ela é uma indústria de leite e ela vendeu iogurte para duas empresas comerciais, que foi a Ciarno, de Mato Grosso, e a Cia Horta, do Paraná. Na primeira compra, né, na primeira venda da Cia Sombra para a Ciarno, o valor do produto foi 2.000, mas teve um desconto de 5%, tá? Já no outro caso, que foi a venda da Cia Sombra do Rio Grande do Sul para a Cia Horta do Paraná, houve um valor de 1.500 na venda, mas houve um frete de R$ 100. Como é que eu vou fazer isso, gente, para achar o ICMS? Deixa eu abrir aqui uma caixinha de texto. O que é que eu disse? Que a origem dessa venda, a origem dessa venda, ela é do Rio Grande do Sul. Todas as duas vendas vêm do Rio Grande do Sul. Então, a Ciarno, a Ciarno, ela é do Mato Grosso. Então, qual é o destino, gente? Mato Grosso. A origem é Rio Grande do Sul, tá? A origem é Rio Grande do Sul. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A origem é Rio Grande do Sul. E o destino é Mato Grosso. Então, de cara, eu já consigo olhar qual é a alíquota que eu vou pagar, tá? Então, qual a origem, gente? Rio Grande do Sul. Qual é o destino? Mato Grosso. Isso para o primeiro caso, tá? Então, vamos lá olhar qual é a alíquota. Basta eu ir na minha tabela, lá em cima, e olhar a origem Rio Grande do Sul e o destino Mato Grosso. A minha origem é o Rio Grande do Sul. Tá aqui, ó. RS. E o meu destino é Mato Grosso. RS para MT. Então, RS para MT. 7%, tá? Rio Grande do Sul para Mato Grosso é 7%. Origem, Rio Grande do Sul. Destino, Mato Grosso, tá? Então, 7%. Então, qual alíquota eu vou usar na minha operação desse exemplo? É 7%, tá? A alíquota 7%, ok? Então, vamos, vou achar a minha base de cálculo. Qual é a minha base de cálculo? O valor do produto, a minha base de cálculo é o produto, que é R$ 2.000, R$ 2.000, menos um desconto de 5%, tá? Eu vou calcular esse desconto de 5%. Então, 2.000 vezes 5% é igual a R$ 100. Então, esse desconto representa R$ 100, tá? R$ 100. Então, eu tenho aqui que dos R$ 2.000 menos R$ 100. Foi isso? R$ 100, que é o desconto. Então, qual é a minha base de cálculo? 2.000 menos 100, 1.900. Essa é a minha base de cálculo, tá? Deixa eu tirar aqui o nome do produto. Então, qual foi a minha base de cálculo, pessoal? O valor do produto menos o desconto, tá? Qual é o valor do produto? 2.000. 5% de 2.000, R$ 100. Peguei o valor do produto, abati o desconto e achei a base de cálculo, 1.900, tá? Então, o ICMS a recolher, por que a recolher, gente? Porque é o ICMS a pagar, tá? A recolher. Vai ser 1.900 vezes a alíquota. Qual a alíquota? 7%, tá? Então, nessa operação, eu tenho 1.900 vezes 7%. Vezes, tá, gente? R$ 133.
Por que R$ 133? Porque o valor da base de cálculo é 1.900 vezes a alíquota que eu já tinha encontrado, do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, é 7%, eu devo R$ 133 de ICMS a pagar dessa primeira operação, tá? Dessa primeira operação, ok? Vou deixar ela aqui no cantinho, tá? Vamos fazer a segunda operação. No segundo caso, a origem ela continua a mesma, da Cia Sombra do Rio Grande do Sul, indo para a Cia Horta agora, do Paraná, tá? Então o destino é Cia Horta, que é do Paraná. A alíquota agora vai ser 7? Não sei. Eu vou ter que olhar. Então, deixa eu apagar isso aqui para vocês não confundirem. Eu vou olhar a alíquota. Rio Grande do Sul para o Paraná. Vamos lá na tabela. Rio Grande do Sul, 7. Paraná. Aqui, Paraná. Aqui, Paraná. Rio Grande do Sul para o Paraná, 12%. Rio Grande do Sul para o Paraná, 12%. Tá vendo aqui? 12%. Tá? Então não é 7, é 12. Então vamos lá. Então a alíquota é 12, porque a tabela está definida como 12 para as operações entre Rio Grande do Sul e Paraná. Então qual é a minha base de cálculo, gente? Nesse caso, eu tenho o produto, R$ 1.500, e tem um frete. Esse frete acrescenta, tá? Apenas o desconto que reduz, que subtrai. 1.500 mais R$ 100 do frete, 1.600. Esse é o valor da base de cálculo. Qual é o imposto a pagar? 1.600 vezes a alíquota que eu achei entre Rio Grande do Sul e Paraná, 12%. Tá? Então, vamos lá para a calculadora. 1.600, que é a base de cálculo, vezes 12% da alíquota, eu cheguei a 192. Então, nesse caso, o ICMS a recolher é 192, tá? Então, se eu pegar o ICMS do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, nessa operação, foi 133. Se eu pegar o ICMS do Rio Grande do Sul para o Paraná, foi 192, tá? Então, 133 do primeiro ICMS mais 192 do segundo dá 325, tá? Então, nesse caso aqui, a gente teria a letra C como resposta correta, 325. Então, eu calculei o ICMS de cada operação, tá? De cada operação para achar o ICMS a recolher de cada caso. Somando os dois, eu tinha o valor de 325, letra C, tá? Então, atenção, pessoal. O que é que vocês precisam apresentar para calcular o ICMS? Saber de onde a mercadoria vem, para onde ela vai, ou seja, a origem e o destino. Em cima disso, você consegue consultar a tabela e descobrir a primeira parte, que é a alíquota. A segunda parte é definir a base de cálculo. O que é a base de cálculo? É a soma do produto, do valor do produto, mais os utensílios que estejam atrelados a ele, reduzido o frete, reduzido o desconto, caso venha a ter desconto. Então, achada a base de cálculo, você aplica a alíquota que você já tinha achado anteriormente, tá? Esse é o cálculo do ICMS normal, tá? Numa operação entre estados, ok? Então, é, eram essas informações que eu tinha a passar para vocês sobre ICMS, reforçando aqui desde o início que o ICMS ele é uma informação sobre circulação de mercadoria, que tem alguns serviços específicos como transporte interestadual, de comunicações, intermunicipal e serviço de telecomunicação, importação de produtos, tudo isso vai ter incidência do ICMS, tá? A gente tem alíquotas que variam, tanto internamente como entre estados, e a gente vai ter uma tabela para fazer sempre essa consulta, que é essa daqui de 2023, tá? Que eu vou entregar a vocês também, ok? Se a mercadoria ela transacionar dentro do próprio estado, podemos usar essas que estão aqui, tá? Caso a gente não tenha alíquotas específicas para o produto, serão essas da perpendicular.
Se eu dissesse a vocês para calcular o ICMS do Rio Grande do Norte, né, dentro do Rio Grande do Norte, seria 20%. Se eu dissesse para vocês, calcule o ICMS de Arapiraca para Alagoas, para Maceió, de Arapiraca para São Miguel dos Campos, seria Alagoas. Então, Alagoas para Alagoas, 19%, tá? De via de regra. Quando a gente tiver situações específicas, a gente tem alíquotas específicas dentro do estado, tá bom? Eram essas as falas. Reforcem os exemplos aqui, esses já estão calculados. Esses eu calculei junto com vocês. Estudem para que a gente possa fazer a nossa atividade da semana. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de vocês e até um próximo momento.